Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jobcast, o podcast oficial da agência Job. Eu sou o João Salsa, mais conhecido como Salsa. Eu sou o Gabriel Marins, mais conhecido como Marins. E antes da gente apresentar aqui a nossa convidada, que é uma pessoa muito especial, muito querida pela gente, quero contar para você um pouquinho desse novo projeto que a gente está iniciando. Qual que é a ideia desse podcast? É a gente trazer dicas práticas de marketing, gestão, vendas para você que tem uma pequena e que tem uma média empresa. Como que surgiu essa ideia? A gente vê hoje muitos podcasts gigantescos que falam sobre negócios e eles acabam falando, trazendo uma realidade que trazem milionários, bilionários, né? E funciona, é muito bom, mas não é a realidade da maioria dos empreendedores que estão ali no balcão, trabalhando na operação da empresa, estão suando, ralando sem dormir. E a ideia é a gente trazer dicas práticas para você, que é um micro e um médio empreendedor. Então, a gente tem uma nossa frente, que a gente trabalha com a parte de marketing, divulgação, a gente vai trazer para vocês esses insights e também conhecer mais um pouquinho aqui da jornada da nossa convidada. Gabriel, é contigo, apresente a nossa convidada. Bom dia a todos, um enorme prazer estar aqui com vocês, com o João, com o Diogo, e vamos apresentar nossa convidada. Hoje teremos com a gente a nossa primeira convidada, uma das nossas parceiras da agência, um pouco mais de 2 anos conosco. Recebemos uma artista que, ao invés de pintar um quadro ou esculpir uma pedra, a tela dela será o seu rosto. Carioca, residente de Campo Grande, empresária, biomédica, mãe, esteticista, profissional em potencializar a beleza. Mais de 10 anos de atuação, blogueira da vida real, resenha, inteligente e um ponto marcante, crossfiteira. Há boatos de que hoje, às 6 da manhã, ela já estava no box de treinamento. Uma profissional que cuida da tua aparência por fora e que dá o exemplo da importância de se cuidar do corpo por dentro. Sem mais enrolações, temos hoje no nosso primeiro Jobcast, doutora Priscila Prioste. Nossa, adorei! Uma introdução maravilhosa. Então, quero agradecer o convite que você, João, você, Gabriel, fizeram a mim. E realmente eu estava às 6 da manhã fazendo meu crossfit e vai ser maravilhoso poder participar desse piloto, né, desse projeto que com certeza de você já deu certo e poder falar também de um assunto que faz parte da minha vida, não só da minha carreira, mas que diz muito sobre quem eu sou hoje. E antes da gente começar aqui o papo com a nossa convidada, quero falar com você que é empreendedor, que você que é empresário, que tem uma empresa, que tem um negócio local. Nós podemos te ajudar. Vai estar aparecendo aqui o QR Code da nossa assessoria de marketing para negócios locais, que é a agência Job. Então a gente vai cuidar de toda a parte do marketing para você. Vamos fazer tráfego pago, divulgação, trabalhar a sua equipe de vendas. Então você escaneia o QR Code, vai cair no formulário, 1 minutinho você preenche, que a nossa equipe vai entrar em contato com você. E também nós temos uma operação focada em farmácias. Então, se você tem uma farmácia, a gente criou um modelo perfeito para você, integrando tráfego pago, marketing, tecnologia, inteligência artificial, CRM, todo um pacote completo para você aumentar e muito as suas vendas, tanto no balcão quanto no delivery, trabalhando menos, com uma facilidade ali do atendimento e todas as ferramentas que a gente tem para você, tá bom? Então, também tá o QR Code aí, escaneia sem compromisso, 1 minutinho, você vai escanear e nossa equipe vai entrar em contato com você. Priscila, vou te fazer a primeira pergunta hoje. O seguinte, a gente fala muito sobre... a gente vai falar aqui sobre aplicações, sobre harmonização, e a gente percebe que você é um exemplo de que a gente tem que se cuidar sempre, fazer exercício e tal. Como que você enxerga a união entre o exercício físico, o cuidado do físico e a parte de harmonização, de preenchimento, do cuidado estético? Essa é uma ótima pergunta, porque eu sempre falo para os pacientes que vão me procurar que eles precisam entender que a estética é um complemento. Se eles já tiverem a mentalidade de que a atividade física é o ponto principal, é o ponto de partida, para você começar a ter um metabolismo mais efetivo, para te ajudar a chegar num ponto onde você quer, seja em questão de emagrecimento, né, ou até mesmo só a saúde mesmo, já vai fazer a parte dela. E tiver também a questão da alimentação bem alinhada, bem adequada, você quando pega a estética e complementa nesse conjunto, aí o resultado é muito bom. Então a estética ela precisa ser encarada como um complemento já de uma tríade que já precisa estar existente ali. Muito bom. E você vê hoje que as pessoas que procuram você para fazer os procedimentos, elas já têm um padrão
um costume de fazer exercício físico? Você acha que tem essa correlação ou não é um padrão hoje? Olha, tem todos os tipos de pessoas que vêm me procurar. Tem aquelas que estão começando um processo de emagrecimento, né? Vamos falar de corporal, de emagrecimento, então elas já querem agregar tudo. São aquelas pessoas que começaram a procurar um nutricionista, que começaram a fazer a matrícula na academia, e aí elas encaram a estética também como uma ajuda para poder otimizar esse processo. E também tem aquelas que já começaram nesse processo, já começaram o emagrecimento, já começaram a ver resultados, a autoestima já está mais alinhada, e aí elas procuram a estética para poder redesenhar, redefinir e acelerar esse processo, porque a estética é um acelerador de todo o processo estético. E também tem uma questão também, por exemplo, que vou dar um exemplo meu, né? Eu malho muito, só que eu tenho uma pochete que ela não sai de jeito nenhum. Graças a Deus. É para isso que a gente está aqui. Então, então acaba que a estética, ela acaba sendo importante mesmo para essa questão estética, questão estética, óbvio, mas para essa questão de silhueta mesmo, né? Porque tem certas partes do corpo, não sei se você também, João, mas, por exemplo, eu tenho uma facilidade muito grande em ganhar essa pochetinha, eu tenho dificuldade de perder gordura abdominal, assim, então eu tenho mais dificuldade nessa parte, né? E aí tem gente que apela para o uso de bomba, né, anabolizante, mas é um negócio que eu já... E tem gente que apela para mim. E tem gente que apela. Mas aí não é uma apelação, né? Não, graças a Deus. Claro que não. Mas muitas pessoas, eu ouço isso, muitas pessoas chegam na avaliação com essa problemática e me falam assim, olha, eu malho todos os dias, que eu sempre, durante a avaliação, tem todo um questionário, né? E uma das perguntas que eu faço é justamente sobre a prática de atividade física, a frequência, há quanto tempo está fazendo isso, enfim. Eu preciso saber daquela rotina. E muitas das pessoas falam assim, não, atividade física eu já faço. Já comecei, não tem uma alimentação super adequada, mas já cortei algumas coisas, excessos. Mas eu não consigo perder essa gordurinha aí. E é aí que eu entro. Por quê? Quando você começa um protocolo estético local, você não vai mais trabalhar com teu corpo no geral. Você vai trabalhar com a queima localizada. E é por isso que dá tão certo. Você começa a fazer protocolos que vão acelerar aquele processo ali. Então, quando você associa já a sua rotina já de costume e começa a fazer a estética local, tudo flui mais rápido. Aí você começa a perceber que aquela gordura que sozinho você não conseguia perder, começa a fazer sentido, começa a desaparecer. A gente vê assim, até em off aqui, você comentou um pouquinho, essa questão da diferença entre emagrecimento e redução de medidas. Explica um pouquinho pra gente essa diferença, se tem essa confusão também. Eu não trabalho com emagrecimento, né? Emagrecimento é pro nutricionista. Ele vai trabalhar o emagrecimento porque ele vai trabalhar você como um todo. Eu vou trabalhar com redução de medidas. Eu vou trabalhar com o teu abdômen, eu vou trabalhar com o teu braço ou a sua perna. Enfim, eu vou trabalhar reduzindo aquela gordura local. Então, quando a pessoa chega para mim, eu sempre falo isso. Eu gosto que ela entenda essa diferença que há entre emagrecimento, você perder peso e perder medidas. Há muita diferença. Então, é naquele local ali, é na parte localizada que eu vou atuar, que a estética vai atuar. E vai ajudar, claro, no processo de emagrecimento como um todo. Mas o meu olhar, o meu direcionamento vai ser para aquele local ali do corpo, principalmente. E uma coisa interessante também é que hoje, né, eu entendendo um pouco mais sobre estética, eu entendo que existem alguns procedimentos que não precisam ser feitos em cirurgia, né, para resolver, né? Eu já ouvi falar de criofrequência, lipofrequência. Como que você faz uma análise para dizer assim, não, isso aqui eu faço, não, isso aqui você precisa fazer uma cirurgia e etc. Como que você faz esse balanço? E também é uma questão muito importante isso, e também é uma coisa que eu sempre falo nas avaliações. Existe um limite, né? Uma linha limite até onde eu posso chegar. E eu gosto sempre de colocar isso muito determinado para quem vem me procurar. Porque eu não quero enganar ninguém. Então, eu quero que ninguém se sinta enganado. Mas a estética, hoje em dia, ela alcança um lugar muito além. A indústria, ela investe muito na estética, né? Então, a gente tem hoje aparelhos que facilitam muito qualquer coisa. E não só aparelhos, procedimentos também. Então, falando de corporal,
A gente tem aparelhos hoje que a gente faz morte da gordura. A gente chama de lipo sem corte. O que é uma lipo sem corte? É um resultado parecido com o de uma lipo, porque vai reduzir muito gordura, mas sem a questão do invasivo, do totalmente invasivo, né? Sem a questão de um pós-operatório, de um downtime maior. Então, a gente consegue chegar em resultados muito bons sem precisar essa pessoa entrar no centro cirúrgico, que às vezes é um problema para ela. Então, eu sempre falo, olha, tem gente que vem procurar e fala assim, Priscila, cirurgia para mim não é uma questão. Por mais que de repente estou vendo que eu estou precisando, tem essa questão de pele, porque quando é questão de pele, que tem uma ptose, né, aquela gordurinha caindo, é claro que ali, muitas das vezes, precisa de uma cirurgia. Mas, muitas das vezes, também a gente consegue chegar a um nível de satisfação muito grande por reduzir uma parte grande dali. Então, eu sempre falo, olha, eu não vou ser nunca como uma cirurgia. Eu nunca vou te dar um resultado igual. Mas você vai conseguir chegar até ponto X. E aí eu coloco para ela também precisa abraçar essa causa aí, a gente trabalhar junto, porque é um trabalho em equipe, por mais que a tecnologia ela avance e ela chegue até um certo ponto, eu preciso que isso seja uma interação. E também em relação à parte facial. Vários procedimentos que a gente faz, como na harmonização, que parecem que a pessoa fez uma cirurgia. Né? Ela arrebitou o nariz, ela mudou aquela, né, a composição dali, ela não tinha um ângulo de mandíbula, ela passou a ter. Então, a harmonização, ela facilita chegar, de repente, num sonho da pessoa de ter aquele rosto diferenciado sem a questão da cirurgia. Mas é claro que existe um limite, e eu sempre coloco isso muito na avaliação. Mas, então, fala um pouquinho também, para quem não conhece muito desse mundo e está interessado, quais são os seus principais procedimentos que você faz e como funciona. Eu acho que seria interessante, até uma curiosidade que tenho, acho que vai ser das pessoas, como é feita essa avaliação e o que você leva em conta para conduzir, olha, é legal você fazer isso, é legal você fazer aquilo, né? É legal você fazer uma cirurgia, por exemplo. Como é que é esse processo e os procedimentos também? Eu sempre pergunto o que a trouxe até mim. O que ela viu na minha página que, de repente, deu aquele desejo de chegar até ali? É importante essa identificação. Essa conexão que já começou desde que ela estava na casa dela e viu minha página e decidiu me procurar. Então, isso é importante e eu gosto de saber disso aí. E a partir daí, eu sempre pergunto o que a incomoda. E o que não incomoda, a gente começa a falar sobre aquilo e depois a gente vai conversando sobre outros pontos. Porque o que incomoda, de repente, puxa outro gatilho. Da própria pessoa que não sabe, de repente, sinalizar para mim, tipo, ela não vai saber falar assim, eu tô com falta de têmpora. Não. Mas ela vai falar assim, isso aqui meu tá incomodando. E a partir dali, eu vou sinalizar para ela, e esse é a minha função, de enxergar e saber enxergar e poder detalhar isso para ela. E indicar os procedimentos. Então, eu coloco tudo no papel, porque eu gosto muito de escrever. Então, eu faço junto com a pessoa essa questão do planejamento. E ali a gente vai traçando o que seria mais adequado. Eu coloco os pontos, eu mostro resultados parecidos para ela, que de repente se encaixam ao que ela me trouxe. E aí vai fluindo. Caramba. E falando especificamente sobre facial, qual é a maior procura, assim, facial, assim? O que o pessoal procura mais? Fazer o nariz, fazer a harmonização? Eu queria entender um pouco. Olha, a maior procura é falando sobre o bigode chinês. Para quem é leigo, o bigode chinês chinês seria o que é exatamente? aquela marcação, né, entre o nariz e o cantinho da boca, né? Que tem aquela marcação mais funda. E muitas pessoas relatam isso, até porque o maior público meu é a partir dos 35. Dos 35 aos 60, e aí vai variar muito, tá? Então, a partir dessa idade, já começa realmente um processo natural de envelhecimento. É claro que, quanto mais nova, é um processo lento. São os detalhezinhos que começam a incomodar. E aí eu percebo que o início de um incômodo vai muito do bigode chinês. E aí cabe a mim explicar que nem sempre é naquela direção que o problema está ali. Às vezes é uma questão de lift, de começar a trazer desde cima. E aí vem a questão da avaliação. Mas, num geral, bigode chinês é a queixa principal. Legal. Eu acompanho muito o teu Instagram, eu fico vendo. Ontem, se eu não me engano, esses dias você fez um nariz lá também, fica
Fica incrível, assim. Até, Diogo, bota o Instagram dela de novo aí, pra quem não conhece, por favor, se tiver no gatilho. E, cara, é assim, é um resultado sem ser cirúrgico bizarro, assim, né? Como bizarro no bom sentido, né? De como é É. que evoluiu. Conta pra gente essa parte do nariz, assim. E eu vou pegar até o seu gatilho, João, para falar depois sobre a questão da duração, tá? A duração dos preenchimentos, que é importante saber. Então, é o que a gente estava falando sobre a questão de fugir, de repente, de uma cirurgia. Você pode alterar, melhorar detalhes, né? Que de repente é um sonho para você, com procedimentos super rápidos. Aquele nariz que você viu agora essa semana, em 15 minutinhos a gente fez, sem dor, sem pós-operatório, sem internação, nada disso, muito rápido, com muita segurança. E uma questão que eu gostaria até de, como eu te falei, pegar esse gatilho, muitas pessoas me perguntam, mas é válido, eu vou fazer esse investimento e já vai sair. Então, eu trabalho com ácido hialurônico, que é um produto que não é permanente. E eu prefiro trabalhar com produtos não permanentes, porque também são mais seguros, tá? E o ácido hialurônico é um produto que a gente já tem no organismo. Então, não existe rejeição. Então, já é um ponto de partida muito bom, muito importante. Não existe rejeição. E a partir do momento que eu injeto aquele produto ali, seja em qualquer lugar do rosto, inicialmente vai ser um produto a mais. Mas em poucos meses, ele vai começar a ser o seu próprio ácido hialurônico. Então, nunca haverá uma absorção total. Porque ele começa a se correlacionar com o seu próprio material orgânico. É muito difícil você chegar para uma pessoa, tipo assim, eu fiz olheira, 2 anos depois ela vai fazer uma manutenção e não tem mais nada. Sempre tem material ali. Então, nas manutenções, geralmente eu indico que você fez um procedimento, seja ele qual for, seja qual preenchimento for, a manutenção vai ser em torno de 1 ano e meio, 2 anos. E vamos supor que você fez um full face, você fez o rosto todo. E vamos colocar aí que você gastou 10 ml para isso. Lá para 1 ano e meio, você vai fazer uma manutenção e, de repente, você vai fazer 4 ml, 5 ml, entendeu? E, na verdade, você vai fazer onde precisa de um retoque. Até porque não é sobre só o ácido hialurônico. É sobre o seu próprio processo de envelhecimento natural. Então, isso é muito importante. Não só ele que foi absorvido, você também mudou. Então, essas características, se você não fizer nada e eu tirar uma foto sua hoje e tirar uma foto sua daqui a 1 ano, você vai estar diferente. Você vai estar tendo necessidades lá que, de repente, hoje você não tem. Então, independente da questão de preenchimento, de harmonização, é essa questão de manutenção natural da vida. Então, e uma questão muito segura, e você vai sempre detalhar, você vai começar a refinar. Depois que você faz como um todo, os processos posteriores são sempre refinamentos. Show. E fala, gostei bastante dessa questão do nariz. Como que é feito? De curiosidade, como é que, se não é cirúrgico, João, como então é que aí consegue... a gente vai falar sobre um curso que eu vou abrir e você vai se inscrever. Não, só explicando por alto. Feito, Assim, sim, tudo com preenchimento, você vai modelando, tudo com isso? preenchimento. Nariz é um local muito sensível, assim como boca, por ser mucosa. Nariz não é mucosa, mas é um lugar muito sensível. E é com anestesia local. Então, a gente faz uma anestesia, a gente pega o nervo próximo, ele dorme 30 a 40 minutos, que é o tempo do procedimento, no geral, desde a parte de limpeza, marcação, enfim. E a gente faz sempre com cânula. O que é uma cânula? Cânula não tem ponta igual agulha, então não fura. Então, a cânula é um material mais seguro, que transmite também uma questão de mais segurança para um procedimento. E a cânula é apenas um carreador do produto que a gente vai utilizar. E a gente vai colocar ali, depois de já ter desenhado, de já ter feito todas essas menções, a gente vai colocar, com a cânula, vai carrear o material ali com muita segurança e sem dor. Quando a pessoa geralmente já sai do meu consultório, a anestesia já foi embora, então não tem problema nenhum. É interessante, né, que nariz, na minha cabeça, é cirurgia. Eu penso em rinoplastia. Pensa em rinoplastia. É a primeira coisa. Tá, gente, mas nem tudo também eu vou conseguir fazer. Não, exatamente. Uhum. Tem casos que são cirúrgicos.
No caso entendeu? de ter que te refazer a parte É. do osso, né? Tem casos que são cirúrgicos e não só isso. Por exemplo, existem pessoas que vão fazer de um outro formato a rinomodelação, com fio, com outros procedimentos, costurando. Eu não faço isso. Eu só trabalho com ácido hialurônico. Então, também, para eu trabalhar o nariz, eu tenho um limite e isso é colocado também na avaliação. E é ali que eu falo, olha, você vai chegar até mim com um objetivo tal. E se eu perceber que eu não consigo alcançar, eu falo assim: olha, com ácido hialurônico eu vou chegar até aqui. Te satisfaz? Se não satisfizer, aí é uma questão de cirurgia, porque tem uma limitação. Nariz, de repente, nem tudo que você quer a gente consegue com a rinomodelação. E Priscila, a gente está falando um pouquinho sobre esse alinhamento entre exercício físico e resultado e estética. Eu imagino, né? Você vai me dizer melhor, que tem pessoas hoje que chegam querendo algo, tipo um milagre, uma coisa fora do normal hoje na sua realidade. E aí você tem que, não, ó, é assim que funciona, é esse caminho, não dá pra gente fazer isso. Tem muito isso, você percebe ou não? Ah, gente, com certeza, né? Com certeza. E tem aquelas pessoas que é muito engraçado, que chegam assim, é para me testar isso, hein? Que falam assim: ah, doutora Priscila, eu tenho um casamento daqui a 10 dias. Imagina. Mas eu queria reduzir medidas. Falei, faça um milagre. Aí a gente faz um programa. E aí a gente faz um programa assim, mais rápido, mas também com limites, né? Porque a pessoa, às vezes, tem uma. Ela podia ter me procurado há um tempo atrás, mas deixa ali na trave para poder fazer, mas a gente ainda assim a gente consegue alcançar. Isso falando de corporal, né? Porque quando é facial nesses procedimentos, no mesmo dia a gente já resolve. Então ela podia ter para 2 dias um evento que aqueles minutos ali a gente vai resolver a questão dela. Mas corporal sempre tem e cada vez com menos tempo para me dar. É sempre assim, doutora, hoje é segunda-feira, por exemplo. Sexta-feira eu tenho uma entrevista, eu queria estar com. Gente, vamos lá, né? Então dorme aqui. Primeiramente, fica sem comer e a gente vai resolver isso aí. A gente ajuda, né? A gente ajuda, mas sempre tem. Caramba. E a gente tava falando sobre o corporal, né? Cara, até voltando a falar sobre esse assunto, assim, eu tava dando uma olhada, né, em procedimentos corporais. Cara, tem coisa que parece cirurgia. Parece cirurgia. Falando do nariz, cara. Não é corporal, mas assim, eu fiquei doido quando. Não, no caso do nariz é absurdo. Eu vi no Instagram da Priscila. Mas eu vi um na barriga. A moça tinha uma barriga flácida, nível de flacidez alto. Ela fez um tratamento de não sei quantas sessões de criofrequência ou de radiofrequência, não lembro qual dos dois procedimentos. A Priscila pode falar melhor. E assim, o resultado parecia cirurgia. Realmente parecia que ela fez uma lipo ou uma abdômen. Realmente, perdeu medida real. E assim, isso é a parte que eu mais me interesso, porque assim, eu também tenho esse problema com o centro cirúrgico. Então existem algumas coisas que eu gostaria de fazer, por exemplo, esse negócio da pochetinha, que provavelmente eu vou fazer também, que, pô, tem um pouco de problema, entrar lá, tomar uma anestesia, fico com medo de morrer, será que eu vou morrer? Pode falar sobre isso, Priscila, também, né? Sobre realmente o poder da estética, né? Porque é uma coisa que, por exemplo, eu como leigo, eu não imaginava isso, eu achava, não, cirurgia. Aí acho que muita gente compartilha do mesmo pensamento que eu. Não, a estética está super avançada e como a gente falou, ela acelera processos e chega a resultados que antigamente a gente não conseguia, mas pelo avanço, pelo investimento da indústria na estética, hoje em dia os aparelhos, eles promovem resultados maravilhosos com poucas sessões. Mas assim, tudo depende, né, de uma avaliação e de associações também, e como a gente conversou. Precisa ter um casamento, um alinhamento do tratamento com o foco da pessoa e também responsabilidade dela levar aquilo ali com a gente. Quando a paciente já vem com essa mentalidade de que eu vou investir em mim, mas eu também não vou me sabotar, eu vou tentar fazer o máximo que eu puder, aí é um avião. Perfeito. Priscila, fazer uma pergunta aqui como leigo, então, como a gente falou, a gente já atende algumas clínicas e tudo, mas vou fazer o papel aqui de uma pessoa mais leiga. Eu sou leigo, mas um pouquinho menos. Eu vejo que tem essa questão do ácido hialurônico, falando de injetáveis. E também, mas tem os bioestimuladores. Qual é a diferença? Tem o mesmo resultado? Porque, falando de facial,
são injetáveis, que você vai fazer e vai ter um resultado X. Qual a diferença dele para enzimas? O bioestimulador é uma enzima? E dá um geral assim para quem tá querendo fazer. Então, vamos lá. Bioestimulador de colágeno. Os bioestimuladores são substâncias. Eu sempre, para ter uma didática para a pessoa entender, eu sempre falo assim: é como se eu injetasse células bebês em você. Então, quando a gente fala de bioestimulador, a gente está pensando em colágeno. E quando a gente fala de colágeno, a gente pensa em flacidez de pele. Então, eu sempre falo: é como se eu injetasse células bebês em você. Com esse produto, eu vou redensificar a sua pele. Então, vamos supor que uma pessoa com mais de 55 mais, vem me procurar, já tem uma tendência à flacidez, até por conta da idade. Então, assim que a gente avança na idade, inversamente a gente produz colágeno, né? A gente vai decaindo nesse processo aí de produção. Então, a pele vai ficando mais fina. Então, quando eu aplico um bioestimulador de colágeno, eu redensifico. Então, a pessoa começa a ganhar volume de derme, de pele, por conta dessa redensificação dérmica provocada pelo bioestimulador. É como realmente as células bebês que eu injetasse ali e elas fizessem um trabalho que você já não faz mais. Então, isso faz um lifting na pessoa porque a pele começa a voltar para o lugar. Mas ele não tem aquele teor preenchedor que um ácido hialurônico tem. O ácido hialurônico, ele é simplesmente para preencher, mas ele também não vai fazer um estímulo de biocolágeno. Ele não vai fazer um estímulo de colágeno nenhum. Ele vai entrar no lugar de um preenchedor, ele vai hidratar aquela área, mas sem promover colágeno. Então, precisa estar muito certinha a questão dos objetivos. A minha pele está flácida. Se o teu objetivo for melhorar a pele, flacidez, bioestimulador de colágeno. Se o seu objetivo for preencher onde tem sulcos, né, lugares mais profundos, você quer preencher, você quer renovar a sua pele, o seu rosto, né, os seus traços, aí é um ácido hialurônico. E já uma enzima, o que é uma enzima? São mesclas de princípios ativos que aí vão para cada objetivo que você quiser. Então, falando de face, vamos pensar em enzimas para flacidez, que também existem. Aí as enzimas também vão trabalhar na questão da pele, tá? Não vão fazer preenchimento, não. Perfeito. Pode falar. Priscila, a gente já começou lá direto, já falando e lá em cima, mas a gente quer entender um pouquinho também como é que você começou nesse mercado da estética, por que estética? E também essa relação, falar um pouquinho também do CrossFit, que a gente comentou, se ele já veio antes da estética, se sempre fez parte da sua vida, né? Dá um geral pra gente, sim. Vai ser legal. Minha primeira formação foi como fisioterapeuta. Vai fazer agora em dezembro 20 anos que eu me formei. E o meu pensamento inicial sempre foi reabilitar. Eu nunca pensei que eu estaria hoje trabalhando com estética, que é uma coisa que hoje eu amo, tá? E eu sou muito passional. Eu só realmente vou para aquele lugar ali se eu me apaixonar, se eu amar. Então, comecei trabalhando com reabilitação e abri minha primeira clínica. E alguns dos meus pacientes que começaram a me procurar, além da parte de reabilitação, foi também de drenagem linfática. E quando eu fiz o curso de drenagem linfática, dentro da graduação, também pegava a parte de estética, que é o pós-operatório, né? Então, os primeiros pacientes de pós-operatório estético começaram a me questionar. Ai, doutora, eu tô adorando. E para a celulite, o que você tem? E para a estria? E eu não tinha nada. Eu era uma fisioterapeuta que trabalhava com reabilitação. E dentro da reabilitação também tinha parte de drenagem. E comecei a perceber que começou a ter muita demanda, né, muita procura, mas eu não tinha oferta porque eu realmente não trabalhava com a fisioterapia dermatofuncional que já existia, a parte estética. Eu era vinculada a traumatortopedia e neurologia. E aí eu comecei a fazer cursos em 2006 na parte estética. Eu procurei na época os professores de fisioterapia dermatofuncional, que eram mais conhecidos, e comecei a me especializar. Em 2010 eu fiz a minha pós-graduação em dermatofuncional e comecei a ter contato com a alta tecnologia, comecei a me apaixonar por aquilo. E em 2011 eu vendi a minha clínica e em 2012 eu comprei a minha sala, onde é hoje, e me vinculei totalmente para a parte estética. Eu objetivei trabalhar só com isso. Abri minha clínica em 2013 e comecei a trabalhar só com estética, só com a parte estética e não mais com reabilitação da parte de fisioterapia.
E durante esse ínterim, nesse projeto, nesse meu novo projeto de estética, eu comecei a ter a necessidade de trabalhar mais com isso. Porque a fisioterapia até então, a habilitação que eu tinha até então, não me permitia ter os invasivos. Hoje em dia, a fisioterapia, ela pode, tá? Ela já está habilitada. Mas quando eu entrei na biomedicina, a fisioterapia não tinha ganho essa porta ainda. Não tinha aberto essa porta. Então, nesse ínterim, eu entrei na biomedicina. Hoje já tenho 5 anos de formada para poder trabalhar com os invasivos. E aí, eu só somei uma coisa que eu já tinha abraçado no passado, que foi a parte estética. Já o CrossFit... né, a parte de atividade física, eu sempre fiz atividade física, eu sempre gostei de estar em movimento, eu sempre gostei de atividade física, seja qual for a modalidade. E em 2015, eu fui apresentado ao CrossFit, foi quando eu me apaixonei pelaquela intensidade, né, para aquela modalidade diferente, né, diferenciada na época. E desde então eu faço CrossFit, que é uma coisa que eu amo. E quando você ama o que você faz atividade, aquilo não é mais visto como obrigação. Então, para eu trabalho acordar, também. exatamente, eu não trabalho, eu faço o que eu amo Você se todos os diverte dias, e é exatamente. remunerado por isso. Exatamente. Isso é muito bom. E isso me faz acordar todos os dias, 5h20, 5h15, para poder estar lá às 6 com as minhas amigas crossfiteiras. Não, o mais certo é Fazendo certo. Eu o que eu acordo. Eu não acordo 5h15. Eu Ai. acordo um pouquinho depois. Mas eu acordo é certo. Eu abro o Instagram, tá lá a Priscila. Aí tá as amigas dela aqui, tudo lá fortona aqui. Certo, Parado. todo dia. E ainda É marca isso. lá 6 da manhã. Dá Não, pra e esculachar a e gente. assim, o que eu percebo do CrossFit também? Eu gosto de musculação. E tem um preconceito absurdo de quem gosta de musculação. Tem pra esse crossfit Tem, musculação pra caramba. porque, né? Só que assim, cara, musculação, eu falo pra todo mundo, quem quiser. Musculação é muito chato. É chato. Não é legal, legal pra caramba. O CrossFit não. O CrossFit tem aquele É que, na movimento. verdade, o interação. CrossFit acaba entrando na questão das aulas coletivas. E a musculação é muito individualizada, né? Então, você vai ter as 3 séries e tal. A hipertrofia é diferente de um para outro, né? Mas tem uma questão de gosto também. Eu, assim, sempre fiz musculação e sempre gostei. Mas a partir do momento que eu entrei pro CrossFit, eu tenho uma dificuldade de voltar pra musculação, o que eu não gostaria, porque eu acho que o meu sonho seria associar. Uhum. Então, eu pensava assim, vou fazer 3 vezes na semana CrossFit e 2 vezes musculação, para poder associar essa hipertrofia mais personalizada da musculação com essa coordenação, esse desenvolvimento de mobilidade maior que o CrossFit me permite. Mas quem disse que eu quero abrir mão desses 2 dias? Aí eu vou 5 vezes na semana fazer meu CrossFit de manhã. Isso me prepara pro dia e E faz falta quando não tem, né? faz falta. Faz falta, eu adoro. Faz parte de mim. Priscila, então, você falou a questão que as fisioterapeutas já estão podendo fazer essa parte invasiva, né? Já estão aptas e tal. E eu vejo que hoje o mercado estética cresceu tanto que dentista pode fazer, tem a especialização, próprio dermatologista pode fazer, a biomédica, qual outro pode fazer? Fisioterapia? Enfermagem. Se não me engano, biólogo também. Biólogo? Olha, Biólogo, tem uma amiga minha bióloga também. eu ouvi esses dias biólogo, eu não sabia também. Por isso que eu falei, eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso mesmo. Acho que biólogo já tem essa questão. É só você fazer uma especialização, entendeu? Você já teve essas áreas que a gente citou aqui, elas já tiveram durante a graduação matérias aptas em relação à saúde, o que te habilita, né, a você começar a ter o entendimento, né, do corpo. E por isso o biólogo também tem, porque o biólogo vai estudar a parte de corpo humano. E aí, para você trabalhar com a estética em si, você precisa fazer uma especialização. Até porque quando eu me formei como biomédica, isso não era exatamente só o que eu precisava. Eu precisei fazer uma especialização para poder ter esta habilitação num total. Tá? Então, na minha carteirinha tá lá, biomédica esteta. Só depois disso você pode vir a atuar. E hoje, nesse mercado tão concorrido, que agora você não concorre mais só com as biomédicas, não só com os dermatologistas, que eu acredito que sempre puderam fazer, agora tem todas essas profissões que a gente falou. Como se destacar?
Então, concorrência sempre vai ter, né? Mas eu até vejo isso como um gás a mais, sabe? Até porque vai ter mercado para todo mundo. Ninguém vai agradar todo mundo. Sempre vai ter um outro profissional que vai te trazer um resultado que te agradou mais. Então, assim, eu sempre falo, isso nunca foi um problema para mim. Eu vejo mais como um gás para eu poder sempre estar atualizada, num foco e não perder. Porque quando tá tudo muito fácil, não tem ninguém para concorrer com você. Fica até na zona de conforto ali. Zona de conforto. Então é muito bom que tenha e que bom que as pessoas estão se especializando, estão fazendo seu nome. E é isso, eu vejo mais como um gás para você estar se atualizando sempre e não deixar a peteca cair. Priscila, uma questão, né, minha é a seguinte: fazer harmonização, preenchimento, é caro? Então, eu vou te responder com uma outra pergunta. Qual vai ser o valor disso para você? Porque quando a gente não fala só de preço, a gente fala de sonhos. Se uma pessoa vai me procurar, ela tem o sonho de ter um nariz mais arrebitado, de ter um queixo mais proeminente, de ter um perfil mais harmônico. E aí, a gente não vai estar falando só de preços, a gente vai falar de valor. Eu vou colocar para ela ali e ela vai entender que aquele preço ali tem o valor do sonho dela. E isso é muito interessante, que quando a pessoa me procura, na verdade, ela já comprou o meu trabalho. Ela já viu nas redes, ela já viu imagens de antes e depois, que ela se identificou. Então, já começou aquela conexão ali. E quando ela chega na minha clínica, e isso não é uma coisa obrigatória, assim, de faz maquinária, não. A gente tem o prazer de receber aquela pessoa. A avaliação é muito humanizada, sabe? Eu quero entender. Porque nem sempre o que você acha que você precisa é o que você realmente precisa. Então, eu preciso entender o que está te incomodando. E no que está te incomodando, eu vou realinhar, eu vou redesenhar tudo ali num planejamento. E naquilo ali, eu vou estar planejando o que incomoda você. Né? Tá planejando um sonho que pode ser construído. Então é aí que eu te pergunto: vai ter um preço estabelecido ali ou vai ter mais valor agregado àquela questão? Então o valor vai se diferenciar de preço. Se você olhar qualquer coisa que você deseja comprar só pelo preço, você vai esquecer do seu sonho. Você vai esquecer do que você quer agregar para você, o que vai satisfazer a tua parte pessoal. Então, essa é a diferença da harmonização. Eu coloco valor numa coisa que vai aumentar a tua autoestima, numa coisa que vai melhorar uma questão pessoal sua. Eu tive uma experiência, o João viu. Eu sempre falo, uma coisa que eu percebi muito bem, eu sempre gostei de vender. Eu já vendi camisa de time e já vendi IPTV, aparelho de televisão. Por que eu vendi essas coisas? Porque eram coisas que eu entendia que muita gente ia fazer muito sentido pra muita gente. Então muita gente procura por camisas de time. E eu conhecia um fornecedor e eu conseguia vender pra essas pessoas camisas de time por um preço mais em conta. Pessoas que não tinham condição de pagar 300, 400 reais numa camisa de time, eu conseguia vender pra essas pessoas, né? Então eu sempre também tive essa noção que você fala, de você vender, mas calma aí, vem cá, senta aqui. Por que você quer isso aqui? Entender de onde está vindo aquele desejo e o porquê. E eu tava falando, e eu fiz uma abordagem, né? Hoje em dia a gente trabalha assim, a gente vai nos lugares e fazemos abordagem. A gente chegou numa pessoa e eu fui falar com ele e tal. Ele virou e falou assim: irmão, você tá querendo me vender alguma coisa pra aumentar lucro, não sei o que? Eu não quero não, tá? Pode ir embora. Aí eu virei pra ele e falei assim: eu não quero te vender nada. Aí o João falou assim: caraca. Eu falei: eu não tô te vendendo nada. Porque a venda é uma consequência de um bom produto. Teu produto é bom, a consequência é vender ele. Acabou. Aí você divulga, aí a estratégia você define. Mas aí eu comecei a conversar com ele. Falei: cara, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você pode ter isso, ter acesso a isso. Começou, pô, gostei desse negócio aí, cara. Na verdade, Gabriel, um bom vendedor gera valor no seu produto. Porque o valor é diferente do preço. Sim. A gente tem clientes, por exemplo, tem uma cliente que ela é nail designer. No caso, ela cria o desejo. Você, no Instagram, a pessoa vê foto, gostou do trabalho. A pessoa tem que ver valor no trabalho dela. Ela tem que criar a demanda dela. Né? E aí eu já conversei com ela algumas vezes. Cara, o preço que você cobra, ele não é a primeira parte do funil, não.
nem sempre o preço é a primeira coisa que a pessoa olha. Eu, por exemplo, se eu fizesse unha, porque eu não faço unha. Se eu fizesse unha, a primeira coisa que eu olhar era o trabalho da pessoa. Se a pessoa arranca bife, se a pessoa faz fica bonito, se fica bem feito. Depois eu vejo, putz, acho que eu consigo pagar, beleza, eu vou. Então tem isso também, valor, preço. É uma coisa que quando eu comecei a vender, o João falou muito isso comigo. Porque eu ainda tava meio frio. Hoje em dia eu já entendo, já sei, já entendo. Chato. Na hora, o cara fala comigo, eu já respondo. Nessa abordagem que eu fiz com o cara fez uma objeção que, assim, acho que a maioria das pessoas iria embora. Ah, tá, valeu, obrigado. Não, eu falei, não, cara, não tô aqui pra te vender nada, só quero que tu converse comigo. O cara conversou comigo e vendeu, e é um dos clientes que eu mais gosto, assim. Uma das pessoas que eu mais gosto, assim, é ele, né? Inclusive, ele tá convidado pra vir aqui, eu não vou falar o nome, tá? Mas... Ele sabe. Ele sabe. E aí, assim, essa questão de preço é muito relativo. Você falou a palavra perfeita, valor. Se eu chegar pra você perguntar assim, 1 milhão hoje de reais, é caro ou barato? Depende. Depende. Se for uma mansão lá em Miami, de 5 mil metros quadrados é barato. Se for uma caneta, é caro. Então, até uma dica aí pra você que é empresário, a forma mais fácil de vender é você gerar tanto valor que na hora de você falar o preço fica barato. Tô com dificuldade de vender. Você não tá gerando valor. Porque hoje, vou dar o exemplo seu, Priscila. Você cobra lá no preenchimento X. Só que com certeza tem pessoas que cobram 10X e vendem mais que você. Por quê? Porque elas conseguem gerar muito mais valor. Tem pessoas, eu cobro X, tem pessoa que cobra, sei lá, 50 mil, 100 mil pro mesmo que eu faço. E elas vendem. Porque elas têm um valor agregado muito grande. Então, assim, cara, tô com dificuldade de vender, gere valor. É isso. E eu acho que essa parte é um exemplo interessante disso é o futebol. No futebol, a gente tem jogadores que não são tão bons e que valem muito. Por quê? Porque o cara, ele é muito valorizado. Ele vende muito patrocínio. Então, por exemplo, vende muito patrocínio. Por exemplo, eu acho o Vinícius Júnior hoje melhor do que o Neymar. Mas o Neymar vale muito mais do que o Vinícius Júnior. Porque ele tem um valor, mesmo não jogando mais. Entendi. Então, assim, o valor e a qualidade e o preço são coisas distintas. Tá? No caso, eu acredito que a qualidade e o valor tá intrínseco, né? Mas existem outras coisas além da qualidade que vão influenciar no valor, né? Então, por exemplo, dependendo do teu marketing, dependendo de como você se posiciona, dependendo da tua aparência, você vai vender mais ou menos. Então, muita coisa influencia no valor do produto que você tá entregando. Isso. Existem muitas influências. Muitas. Você, no caso, você trabalha na parte da estética, eu falo por experiência própria. A diferença de tratamento que eu tenho quando eu tô bem vestido e quando eu tô com uma camisa de time e um short de tactel é absurda. É absurda. Eu não quero entrar em questões sociais nem nada. Mas todo mundo sabe. Se eu, tem que ser jogado. essa pessoa aqui aparecer, for lá pro centro da cidade com um short, com uma camisa de time, a minha abordagem feita por pessoas, feita por profissional da segurança, é totalmente diferente. A pessoa não vai me olhar da forma que quando eu tô bem arrumado. Eu fui criado dessa forma pela minha mãe. E é isso, o jogo é esse. Realmente faz parte do jogo. Você estar bem arrumado faz você ser melhor tratado, faz você ter mais oportunidade. Priscila, voltando um pouco agora nessa sua jornada, né? Qual foi hoje que você diria que foi o seu maior desafio? E que dica que você poderia dar para quem tá nessa caminhada também? O maior desafio foi eu entender o que a gente está falando agora. Eu entender que eu não estava conseguindo gerar esse desejo, esse valor para quem me procurava. E isso foram anos, tá? Isso foi muito tempo. Eu hoje estou entendendo muito melhor essa parte aí. Então, assim, quando você começa a compreender, começa a jogar, vamos dizer assim, e não é um jogo, eu não estou sendo... eu vou falar... Sensível? Não, e nem... Materialista. Nem tô forçando nada para poder, sabe, persuasiva a ponto de forçar uma coisa que não seja boa. Mas quando eu comecei a compreender que eu poderia... Assim, eu já sei o que eu faço. Eu sei da minha técnica, eu sei de onde até onde eu posso ir. Mas eu não estava conseguindo colocar isso pro outro, sabe? A perceber de que eu vou dar o sonho para ele. Eu vou dar uma coisa que ele deseja muito. Seja um nariz, seja uma boca, seja um perfil mais harmonizado. Mas vai ser alguma coisa que está faltando nele, que ele sente isso. E eu tenho isso para vender. Mas eu não conseguia estabelecer essa conexão para ele entender que o valor é X, mas esse é o valor do teu sonho, cara.
Quanto vale o Faz sonho muita da diferença. Eu acho não, tenho certeza que foi o pulo do gato. E isso é uma característica muito comum em pessoas boas. Né? Eu vejo pessoas boas, assim, boas no sentido de, assim, pessoas Com coração. de bom coração, que não... Por que acontece? Por exemplo, minha mãe. A minha mãe, ela já foi coordenadora de um projeto enorme. Hoje ela trabalha na Petrobras, ela é engenheira química, no caso. E a minha mãe, ela se vestia de um jeito que eu falava assim, caraca, ela botava qualquer roupa, qualquer camisa, qualquer short. Porque na cabeça dela, o fato, as coisas que ela sabia, os anos de estudo, era o suficiente. E realmente, era pra ser o suficiente. Sim. O que importa é a qualidade do teu trabalho. Não a tua aparência, não a tua unha, não a forma de você se vestir. O que importa é o teu trabalho. Então a gente percebe muitas pessoas assim, são as pessoas que estão realmente... Eu sempre fui uma pessoa assim. Eu sempre olhei muito mais o conteúdo das pessoas do que o que ela tá me mostrando. Quantas pessoas de terno e gravata eu conheci que eram pessoas extremamente vazias, pessoas que não tinham nada a me oferecer. Conheci muitas, assim. Só que, infelizmente, as pessoas não enxergam dessa forma. O mundo não é assim. Então, assim, você achar que você ser bom, que você é um cara legal, que você é um cara que tem um bom atendimento, que isso é o suficiente, infelizmente não é assim. Existem outras coisas que você precisa fazer também. Um produto bom não se vende sozinho. Não se vende sozinho. E eu vejo, assim, Priscila, até contextualizando, depois eu quero saber a sua opinião também. No nosso caso, trazendo para a parte prática, a gente tem um bom conteúdo, a gente entrega um bom produto, digamos assim. Só que a gente está bem arrumado, a gente tem um posicionamento. No nosso caso, é estar bem arrumado, é ser educado, tá cheiroso, tá alinhado com o que a gente vende. Acho que esse é o principal ponto. Também tem a questão das pessoas acabarem ficando desalinhadas. Como a gente deu exemplo, se a gente chegar lá de bermuda e camisa de time para vender um serviço para uma empresa, falar com um diretor de uma empresa, não está alinhado. Mas também não pode cometer exageros. Então você vai num churrasco de terno gravata. Não faz sentido. Entendeu? Você vai ali fazer uma reunião, uma coisa mais despojada. E essa questão da roupa, de estar bem arrumado com posicionamento, abre portas. Porque diversas vezes o próprio dono, ele já vem, já toma a frente de um funcionário que nos receberia para saber, porque a gente já passa um bom posicionamento. Claro que, se a gente tiver um conteúdo ruim, não adianta nada. O cara vai ouvir a gente só vai falar besteira e acabou. Mas ele abre portas. E eu queria saber, no seu caso, como isso te ajuda também. No caso, você trata com a beleza. Então, você sempre procura estar bem alinhada, com uma unha bem feita, com cabelo, com maquiagem, né? Qual a importância que você vê disso especificamente para o seu mercado, no seu contexto? Eu entendo que se eu trabalho no ramo da beleza, eu tenho que ter um alinhamento com isso também, né? Tenho as minhas harmonizações, já fiz várias coisas. Seus segredos. Meu botox está em dia. Isso não é segredo. Eu posso levantar a sobrancelha aqui, nada acontece. Aí, ó. Testemunha ao vivo. Então, assim, eu também sou compradora das coisas que eu vendo, porque eu acredito nisso. Entendeu? Então, existe um alinhamento. Se você já vai procurar uma estética, que não é uma coisa que as pessoas precisam para sobreviver, não é. Então, se você já está querendo ir para este lado, querendo fazer alguma coisa, está te incomodando, você quer sentir melhor, uma autoestima melhor, se você chega lá, não é que eu seja uma modelo de perfeição, não sou. Ainda tem muita coisa para me harmonizar aqui. Mas se você chegar lá e você vai com uma cabeça, uma coisa na cabeça, né? Uma ideia. Lá é estética, o teu lugar é bonito, você é bem tratado, né? E precisa ser assim, tem que ser assim. E a pessoa chega lá de qualquer jeito. É como se o sonho quebrasse, né? Então, assim, na verdade, trabalhar com estética também te coloca para você ficar o tempo inteiro na estética. E é uma coisa que eu gosto, não é uma coisa que é obrigatória para mim, tipo assim, eu tenho que fazer, que saco. Não, eu gosto, me sinto bem assim. E é muito bom receber pessoas e vejo que durante, de repente, um tratamento que seja até de longo prazo, ela vai mudando, sabe? Ela vai se identificando, porque a estética gera identificação. Se você só vai fechar comigo se você vê conexão comigo. Mas não só do que eu falo, e sim do que você vê. A linguagem não verbal. Tá entendendo? Exatamente. Então, assim, para gerar aquele valor que a gente estava falando, tem que ter essa conexão. E aí começa também pela parte estética em tudo. Entendeu? Então, assim, tu faz uma propaganda na minha clínica agora. Quando você chega na minha clínica, Não, aí tá. você é bem recebido. Você tem uma experiência conosco. Você recebe um menu para saber o que você quer beber e comer.
entendeu? Então, você gera valor desde ali, entendeu? Então, são experiências. Até você chegar na minha sala e você vai ser muito bem atendido, como o João também já foi, entendeu? Muito E é isso. Então, tudo isso agrega pro Belo. E aí você deixa de vender uma commodity que todo mundo vende e você gera valor a ponto de só você ter aquele produto. Preenchimento labial, várias fazem. Agora, preenchimento com uma clínica bonita como é a sua, já diminui um pouco. Com bom atendimento, com o menu, outra coisa. Com a estrutura, então cada nível que você sobe, você vai se diferenciando da maioria. Então, muito que a gente traz pro nosso caso. A gente deixou de vender tráfego pago. Tráfego pago todo mundo vende. Se tu botar no YouTube lá, como fazer tráfego pago para clínica de estética, vai ter um videozinho. A gente vende um bom atendimento, que você falou, relatório, às vezes você nem vê, não entende, e tudo bem, não tem problema nenhum. Mas quando você me pergunta, eu te respondo o que você perguntar. Eu tô ali o tempo inteiro no WhatsApp, né? Então tô trazendo o nosso caso aqui, que é o que a gente faz com os nossos clientes. Então isso é uma experiência, começa a gerar valor. Quando a gente entende do mercado, então aprendi muito. Eu nunca tinha trabalhado, hoje já tenho outras clientes de estética, mas eu nunca tinha trabalhado com estética. Então foi aprendendo. Eu lembro até de uma vez, assim, porque se eu quero entregar o melhor resultado, eu tenho que entender do mercado. Tem as nuances. Eu lembro que uma vez eu pesquisei e tal, aí eu cheguei pra ela, eu não sei se você vai lembrar disso. E a Priscila, o que eu gosto muito de você é que você é muito espontânea, eu também sou. Eu comecei a falar um monte de termo lá, de não sei o que, ela... Ih, caraca, João, tá sabendo, tá estudando. Porque não faz sentido a gente não estudar do mercado, sabe? Então, até, assim, pra quem tem uma agência, pra quem presta serviço de marketing, cara, não estuda só tráfego pago, não estuda só... entender, né? Entende o mercado. Um pouquinho ali, lógico, não tudo, mas um pouquinho para também você saber direcionar melhor, né? E para você também saber fazer uma abordagem no teu cliente. Né? A gente percebe, porque acontece, a gente trabalha com várias frentes, né? A gente tem muita experiência com farmácia. Então eu chego para conversar com o cara, eu sei muitas coisas do negócio dele. Então eu sei mais ou menos a margem dele. Eu sei a média de faturamento de uma farmácia, dependendo do tamanho dela, o número de entregas. A proporção de balcão e delivery. A proporção de balcão e delivery, a gente consegue ter uma noção. Então a gente já tem esse... Então quando a gente chega para abordar, ele fala, calma aí, esse moleque sabe o que a gente faz. Não vai cru. Esse moleque, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe o que ele tá falando. Ele não tá falando qualquer besteira. Então tem isso também. Priscila, tendências do mercado de estética. O que você vê hoje no mercado atual? Porque muda, né? A estética também atualiza, vem novos maquinários, a gente diria assim, as máquinas tipo o Lavian, que tem ali, que faz, toda hora vem um novo. Que tendências você vê hoje que estão atuais e que você vê para o futuro, assim, de mudanças? Hoje, em relação à tecnologia que a gente faz lá na clínica, tem o laser Lavian. E até então, assim, existem muitos aparelhos, como, por exemplo, o ultrassom microfocado. Para vocês entenderem, é como se fosse um grampeador. Ele grampeia a sua pele lá na parte muscular mais superficial. Então, ele promove um lifting a partir de um trabalho muscular mais interno, tá? E existe também os bioestimuladores de colágeno para melhorar a flacidez de pele. O Lavian, que ele foi conhecido como o laser BB Glow. É como se fosse, hoje em dia, isso é muito procurado, principalmente porque vai acabar o filtro do Instagram. O laser Lavian, ele é conhecido como um laser Photoshop. Porque ele melhora a textura da pele. Ele melhora o que está por fora. Ele não vai ter aquele tratamento melhor para colágeno, melhor para lifting, mas ele vai trazer uma melhora da pele mesmo. Então, assim, muitos faziam uma coisa mais interna. Ele trabalha a parte interna também, mas ele é muito mais para textura de pele, para um efeito Photoshop real. Então, em relação à eletroterapia, cada vez mais a estética, ela investe muito, né? Porque ela tem esse retorno. Então, as grandes empresas cada vez mais estão fazendo, promovendo mais lasers, principalmente os lasers, para poder melhorar sem você ter a necessidade, dependendo de um centro cirúrgico. Hoje em dia, tem muitas coisas que te tiram de um pós-operatório, né? De um downtime maior, que aí entra também a parte de harmonização, que é a minha parte, que você falou de aparelhinhos, mas a parte de harmonização, muitas das vezes, te tira de um centro cirúrgico. É claro que eu nunca, e eu falo, deixo isso bem claro nas avaliações, eu nunca serei uma cirurgiã plástica, até porque eu não sou formada nisso. Mas eu consigo tirar muita gente daquele caminho ali, se assim for possível.
também. Existia um limite entre mim e o cirurgião. É claro, eu respeito muito isso, até porque se eu prometer uma coisa que eu não puder cumprir, fica ruim para mim e eu não me estabeleço onde eu estou. Mas, por exemplo, vou citar uma cliente, uma paciente, né, que nós tivemos, que ela chegou com a queixa de olheira. Ela tinha umas bolsas na olheira, bem evidente também, profundidade, mas também tinha bolsa. E na avaliação, conversando, eu vi que o perfil dela não estava agregando nela. Um nariz muito para baixo, um perfil que não dava uma harmonia, um queixo muito para dentro. Gente, dentre vários casos, esse mexeu muito comigo, porque primeiro eu fiz o que incomodava muito a ela, que eram as olheiras, mas nós trouxemos o nariz para cima, deixando ela retinha. Ela tinha uma giba, né, aquela ondulação côncava. Então, nós deixamos ele retinho, um pouco arrebitado, trouxemos um queixo, alinhamos perfil. Ela é outra pessoa. Isso sem... Ela é outra sem pessoa. cirúrgico. Na minha página, quando as pessoas veem a foto dela, é outra pessoa, sabe? Ah, mudou muito. Mas mudou, assim, embelezou, melhorou os traços que não favoreciam ela, sabe? Então, assim, as tendências que você falou, existem aparelhos que são facilitadores. Aceleram processos, de repente, que a gente só tinha antigamente com uma cirurgia, né? Ou com coisas muito mais caras. Existem agora aparelhos que vão acelerar esse processo, que não te tiram do dia a dia, você faz um laser aqui e vai trabalhar na hora seguinte, entendeu? Então, isso é maravilhoso, que te facilita na vida corrida que é. E esses procedimentos, o nariz, às vezes, eu faço em 15 minutos. Você sai dali e vai trabalhar. Você não precisa você não vai ficar inchadona. É claro que... Tem que fazer risco cirúrgico. pode ter um edemazinho, mas nada demais. E é isso. Então, você modifica certas coisas, você faz um full face, vamos dizer assim, em relação à face toda, às vezes em 1 hora e pouquinho, sabe? Com calma, com tranquilidade, com biossegurança. Então, acho que a tendência, na minha opinião, é justamente lidar com o tempo corrido, com procedimentos que não te tiram, sabe, do teu dia a dia, que a gente chama de downtime, e que você não precisa de também custear um centro cirúrgico para aquilo, né? E você já vê ali na hora, aquele resultado de transformação. Então, eu acho que a tendência é essa. Você falou, agora uma dúvida minha, você falou esse lance que você... Quando a pessoa vem procurando um procedimento, você começa a conversar com ela para querer entender. Porque às vezes a pessoa não necessariamente precisa fazer aquele procedimento. Eu vejo, né? Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela fez alguns procedimentos no nariz e que ela começou a fazer muito. Mas cirúrgico? Não, Não, de harmonização, de preenchimento. E chegou um momento que tava demais, assim, e ela queria ficar fazendo, e começou a querer ficar fazendo, e fazendo, e fazendo. Como que você interpreta esse tipo de atitude das pessoas? Como que você lida no teu consultório? Vamos supor que tem uma pessoa que ela quer fazer o nariz 10 vezes. Ah, não, quero fazer isso, quero fazer... Como que é a tua abordagem? E só complementando, você vê isso como um vício, realmente vicia? essa diria dopamina, endorfina, não vou saber o nome certo, que dessa autoestima, isso é viciante, que as pessoas querem fazer. E só para finalizar a pergunta, eu faço terapia e o meu psicólogo ele fala que ele trata com pessoas que têm esse tipo de não sei se é vício, não sei se... Vamos colocar assim, não vou generalizar, mas também existe uma distorção da imagem corporal. Isso, distorção, né? da imagem. Quando a pessoa nunca está satisfeita. É a mesma coisa, eu posso fazer essa comparação das pessoas que estão querendo sempre emagrecer, mas elas estão a um ponto que elas já estão muito magras. Querem emagrecer porque elas não conseguem enxergar isso, entendeu? A distorção da imagem corporal. E é aí que tem a importância do profissional que está à frente de você. Essa tá? minha... Então, a gente estava falando sobre excessos, né, no início daqui do podcast. E uma das pacientes que veio para mim, como eu estava falando desse momento, ela veio com alguns excessos e ela queria fazer boca. Primeira coisa, o preenchimento que ela fez em boca com uma outra profissional não é o preenchimento que eu faço. Que não quer dizer que o meu olhar que é o certo. Não, cada um tem o seu querer e tá tudo bem e é isso. Só que eu já falei para ela, quando ela entrou, ela falou assim, olha... Eu não faço preenchimento desse jeito.
Para mim não é uma coisa muito harmônica e eu não sei fazer nem desse jeito. Eu expliquei e tal. E ela gostou muito da ideia e quis fazer. Mas eu botei para ela. Mas para você fazer isso, você vai ter que tirar. Você vai ter que tirar, porque eu não faço do ponto que está. Porque não vai ficar bonito. Ao meu ver, se ela viu valor naquilo ali, na boca que ela estava, tal, mas eu sempre coloco o meu posicionamento, porque eu como profissional, se eu sou a pessoa que entendo da questão, eu tenho que me posicionar. E aí eu puxo a cordinha de vários pacientes que eu tenho, vários pacientes. Em relação a querer coisa, eu falei, calma, não é isso não, porque a pessoa não tem a obrigação de saber. Tipo, meu bigode chinês está muito marcado. O problema não está ali, o problema está aqui. Mas ela é obrigada a saber? Não, porque essa é a minha área. Por isso que a avaliação, uma consulta é muito importante. E até não só para direcionar de forma melhor, como também avaliar se aquele ponto onde a pessoa está compete a mim continuar, se dá para fazer, ou se não é uma coisa que não é geral comigo. De repente é um cirurgião, entendeu? Eu preciso também me posicionar e limitar aquela pessoa. É importantíssimo. Porque eu tive uma paciente que eu falei para ela, falei, olha, eu tô muito preocupada com a sua autoestima, porque você é linda. E não tô falando só em relação à aparência, não. Você é uma pessoa linda e você não tá conseguindo se enxergar aí, nesse local. Eu falei, olha... mais um trabalho com um psicólogo, uma terapia. do que É importante, porque quando a gente fala de beleza, a pessoa, quando tem essa distorção... Enquanto ela não se vir como Carolina Dickmann, Paola Oliveira... vou dar um exemplo agora. A Virgínia, a esposa do Zé Felipe. Ela acabou de ter neném e tá com a barriga... Até quem não tem neném, não tem. E aí vem a outra pessoa que acabou de ter neném no mesmo período que ela, vamos dizer assim, e não tem aquela barriga. Porra, ela se bota lá pra baixo. Porque ela, como influenciadora, e ela é maravilhosa no que ela faz... Só que ela também devia pensar nisso aí, essa partezinha. Eu acho ela maravilhosa em vários quesitos. Eu acho que ela não tem ninguém que se venda melhor do que a Virgínia, sinceramente. E ela é ótima no que ela faz e tal, só que nessa parte aí, eu acho que ela também desenvolve uma baixa autoestima em muitas mulheres, porque não é o comum. Você vê, 1 ano depois que teve neném, você está voltando. Porque você demorou 9 meses para gerar, teu corpo vai voltar. Então tem essas influências. É quando a pessoa começa a não se ver. Tipo, eu não sou igual a ela. Eu quero fazer coisas para ver se eu consigo suprir aquela necessidade, que nem sempre é isso. Então, assim, a importância do profissional que está atrás, que está te ouvindo, é de extrema... redundante, né? Importância... Porque você precisa analisar se aquela cliente realmente precisa dar mais um passo à frente de uma possível harmonização ou se ela precisa botar um passo um pouquinho mais para trás e rever outras situações para se reencontrar. Então, assim, eu abraço muito quem entra lá na minha clínica, eu abraço de forma assim, literalmente, né? Eu abraço aquela pessoa porque eu procuro entender o que ela quer e como ela quer que eu ajude. E eu também preciso entender como profissional que eu não posso tudo, que tem que ter um limite. Então é isso. Eu acho que quando a gente vê esses casos aí, e eu vou até citar nomes, Sheila Carvalho, Graciane Barbosa, fazendo agora uma retirada de produto, não é que a harmonização, ela não vale a pena, ela não é boa. Mas é porque essas pessoas, elas passaram do que foi necessário. Elas começaram a se tornar outras pessoas e não tiveram um profissional para podá-las. Entendeu? Porque uma coisa você não está se enxergando, mas o outro que trabalha te esculpindo, não está percebendo isso, não está te ajudando. E aí também é uma parte importante. Você dizer não. Pra mim agora não dá. E eu acho que nesse outro caminho aqui que tá legal. E outra coisa também, tá? Elas não tiraram tudo não, tá? Elas estão com preenchimentos ali ainda, mas tiraram o excesso. Priscila, voltando ao que você falou de influência, né? A própria palavra influência já são pessoas que influenciam. E podem influenciar negativamente quanto positivamente. Na sua clínica, no seu dia a dia, tem muito isso dessas pessoas que vêm influenciadas, que viu uma influência que fez alguma coisa no rosto, alguma harmonização, ou viu alguma foto.
Tem muito isso hoje, você vê das pessoas se basearem cegamente. Eu vou falar agora de um story que eu coloquei, que não foi nem de nenhuma influenciadora, mas foi sobre mim. E eu achei que surtiu um efeito muito legal. Você viu também. Foi quando eu coloquei que eu também já fiz a harmonização. Eu botei uma foto antes, eu com olheira mais profunda, uma foto depois, da parte mais angulosa. Alguns detalhes que mudaram. Então as pessoas criam aquela identificação. Porque eu não sou uma pessoa que você fala assim, nossa, certeza, aquilo ali. E se fosse também, não é um problema. Mas as pessoas se identificam com isso. Aí vem, é claro que cada um tem seu ídolo, né? E aí, quando aquele ídolo colocou nas redes que fez tal coisa, gera aquela vontade de fazer. Então, muitas pessoas... A Virgínia é uma que a maioria fala. Não, porque a Virgínia fez isso, não, porque a Virgínia... Tu viu o rosto dela? A Virgínia não era assim. A boca da Virgínia, entendeu? Então, a Virgínia é uma pessoa... Porque ela se vende muito bem. Então, é uma pessoa que é muito comentada. Ela tem uns 50 milhões? Deve ter seguidores. Ah, muitos milhões. Se juntar pra lá, né? Muitos seguidores. Dá mais seguidores. disso aí, mano. Muitos. Então, assim, existe isso, essa identificação. Quando você já se identificou, já se conectou com aquela pessoa e você viu o que ela fez, ela era assim, tá? Então, né, vai ficar melhor. E quando eu coloquei a minha foto, que até então nunca tinha falado do que eu tinha feito, foi muito legal. Foi muito legal. Eu sou leigo no assunto, eu só sei porque você falou, porque tá bem natural. Exatamente. Então, mas foi legal por causa disso, porque você vê muitas pessoas, muitas artistas, que elas, lógico, elas também investem nisso porque é a imagem delas, né? Elas vendem aquilo ali. Então tem que estar muito perfeito. Ainda vou fazer algumas coisas aqui que vai ficar muito melhor, mas o que eu fiz até então foram coisas muito naturais. E é o que eu vendo isso para as pessoas. Não é porque você vai se harmonizar que você vai, sabe, ficar estranho. Não! Você vai, é aquela máxima que eu falo, colocar luz onde há sombra e você vai criar dentro do seu perfil uma harmonia, porque não tem receita de bolo. A harmonização é queijo? Não. A harmonização é do que você precisa dentro da sua expectativa, objetivo e do que você já tem. Então, a partir dali, a gente começa a traçar e eu mostro em fotos, sabe? A gente tira uma foto, a gente vê os ângulos e é a partir daí que a gente começa a prescrever. Então, quando eu coloquei o meu... Nossa, mas assim, eu tive até uma resposta muito melhor do que eu esperava. Porque as pessoas achavam que não fez nada, porque é natural, né? Não tem nada demais. Você acaba vendendo ali. Eu acredito tanto no que eu faço, que eu mesma fiz, olha o resultado. E é isso. Você é prova em pessoa, prova viva. E eu era esse leigo que achava que a harmonização era horrível. Porque eu olhava resultados ruins na minha cabeça. Tá no meio, pra mim só aparece aquelas coisas exageradas. Pra mim era isso. Eu tenho uma tia que ela falou, pô, fazer preenchimento no lábio. Eu falei, tá maluco, tio? Vai fazer preenchimento o quê? Vai ficar com aquela... Será que depois eu vi? Falei, não. Ó, essas últimas semanas, eu atendi algumas mulheres que tinham uma queixa muito grande desse chama de jol, né? Que é essa gordurinha aqui, muito caída. E minha mãe tá assim, muito caída. Isso é normal. Isso é normal, gente. A gente vai envelhecer, a gente vai derreter. Isso é um processo natural, não é com ela. É verdade, essa é a verdade. A gente vai derreter, essa sensação de derretimento mesmo. E aí, essa gera uma queixa, porque a mulher, né? Agora falando de sociedade, ela é muito cobrada em tudo. Então, o peso em cima da mulher, ela é sempre maior do que para o homem. Então, ela já vinha com aquela queixa. E outra coisa também, mulher sempre se deixa para depois. A mulher tem um instinto muito maternal, às vezes nem sendo mãe. Né? Às vezes ela não é mãe de gerar mesmo, né? Mas ela é instinto maternal do marido, ela é mãe do marido, ela é mãe de sei lá, ela é mãe do pet, sabe? Ela é aquela questão de abraçar tudo. E às vezes com isso vai deixando-se, assim, para se cuidar no final. Tipo, agora meu filho tá na faculdade, vou cuidar um pouco de mim. Eu uso tanto isso. Aí tá em 40, então, 45, e 50. Vem com aquela gordurinha muito aparente aqui, que é proveniente de uma flacidez natural. Aí vem a harmonização. Qual o problema daqui? É porque, na verdade, a maioria dessas pessoas não tem o contorno de ângulo de mandíbula definido. No que você traz a mandíbula para cá, você traz o queixo para frente, você começa a fazer um contorno melhor, e você traz o malar aqui para cima, aquela gordurinha sobe. São coisas sutis, né? Não tá falando de
Pô, sutis. fazer um negócio... Só que assim, a gente está tão acostumado a ver pessoas... Ah, que eu fiz a harmonização. E geralmente as pessoas que trazem essa imagem que você falou assim, ai, pra mim a harmonização é uma coisa ruim. Porque na verdade você vê alguém muito, muito harmonizado que não ficou bom. Um Eliezer da vida, daquele do Big Brother. Nossa. Exagerou, entendeu? É sempre... Mas na verdade, na vida, todo exagero é ruim. Todo. Não é só na Até harmonização. água. Só que a gente está falando da harmonização e as pessoas às vezes generalizam. A harmonização é isso. São aqueles pontos ruins que você viu. Mas, na verdade, você não sabe aquelas pessoas lindas que você acha, elas também harmonizaram. Caramba. A gente tem muito disso com o termo marketing digital. É um termo muito queimado. É igual harmonização e marketing digital. É a mesma coisa. Todo mundo acha que é uma coisa ruim. Porque, na verdade, algumas pessoas falam assim, lá na clínica, porque eu queria fazer lipoaspiração, meu marido, só falado, vai morrer. E eu tenho essa até hoje. Vai morrer, lipoaspiração vai morrer. Porque, na verdade, o que entra em evidência são as coisas ruins. De 1000 lipoaspirações que são feitas, vão morrer, de repente, por alguma fatalidade, ou, claro, negligência existe também. Vamos botar aí de 1000, de repente, 25. E as outras pessoas não são faladas, porque, na verdade, a evidência vai ser as que morreram. É sempre ruim. As evidências na harmonização são aquelas pessoas que fizeram excesso. Então, ficou conhecido como até brincaram, né? O trocadilho, a demonização, né? Porque a evidência foi no que era ruim. E, na verdade, aquela pessoa, às vezes, é muito bonita. Nossa, que perfil lindo. Nossa, a pessoa parece que não envelhece, né? Ela envelhece, ela investe. Ela gerencia o envelhecimento da melhor forma. Quando começa a aparecer essas sombras, ela vai lá e dá um retoque. Então, fica muito natural. E você nem percebe. Mas, na verdade, a beleza da harmonização, ela tá ali. E o início, até fazendo essa analogia com marketing digital, é interessante porque converso com o João, a gente conversa direto, ele fala, cara, não fala esse termo com ninguém. Quando ele começou a ir pra rua vender, eu falei, não existe marketing digital. Não Porque fala. marketing digital é qualquer coisa na internet. Uhum. Qualquer marketing, só que tem N fatores, N coisas. Não, e o que acontece? Esse termo marketing digital foi usado por quem? Antigamente tinha um público no Instagram, isso tem um tempo, que muita gente ficou rica fazendo isso. O que os caras faziam? Eles falavam assim, alugava carros lindos, alugava uma mansão. Tem um cara que fez isso, não vou falar o nome, mas todo mundo sabe quem é esse cara. Ele alugou uma casa lá nos Estados Unidos, ele morava lá. Sei lá o que ele fazia, fritava hambúrguer, alguma coisa nos Estados Unidos. Ele alugou uma mansão, lá é barato, aluguel de carro, ainda mais carro pra clipe, que fica parado. Ele alugava carro, colocava, ficava na mansão e ficava gravando vídeo no antigo Omegle, que é uma plataforma que você fala com pessoas aleatórias. E aí as pessoas ficavam interagindo com ele, ele ligava um VPN, apareciam as pessoas do Brasil, viam ele lá nos Estados Unidos, e ele ficava aí conversando com as pessoas com 3 Ferraris atrás, sendo que o cara não era nada. Ele não tinha grana, não tinha nada. E aí o cara, esse fundo verde aí, essa montagem aí, ele montagem, levantava e ia abrir o carro e entrava. E ele ficou muito tempo fazendo isso. Muito tempo. Isso não foi um cara só. Isso tem vários caras que faziam isso. Tô dando um exemplo. E aí no final, durante um tempo, ele fazendo isso, gerando valor nele mesmo. No final disso, ele abriu o Instagram e respondendo pergunta. Aí fizeram uma pergunta. Como que você ficou rico desse jeito? Aí ele falou assim, quer saber como eu fiquei rico? Ter esses carros, não sei o quê? Arrasta pra cima. Arrasta pra cima e compra aqui o meu curso, que é um negócio totalmente nada a ver, que não faz nenhum sentido, sei lá, qualquer bobeira, curso de vender curso de dropshipping. Assim, dropshipping dá certo, mas você não vai ficar rico necessariamente fazendo um dropshipping. E ele começou a ganhar dinheiro vendendo esses cursos. Então ele não era rico, deve ter vendido 1 milhão de cursos, porque ele era muito famoso na época, e ficou rico a partir dali, criando uma imagem. Então o marketing digital foi pego por essas pessoas. E aí a gente que trabalha com posicionamento de empresa e tal, sem a gente chegar, marketing digital, aquele 71 lá que ficava falando não sei o quê, que vendia mentira, que vende curso de como vende curso. E aí, acaba sendo análogo, né? A questão da harmonização e, no nosso caso, Sim. a questão do marketing digital. E até para vendas, né? É aquilo que eu falei, tráfego pago todo mundo vende, marketing digital todo mundo vende. Então, dicas também para você, quer vender? Cria uma diferenciação. Você falou, você vende uma experiência. Você não vende um ácido hialurônico que você coloca. Eu não sou injetora. Exatamente. Eu sou, né? Injetor, muita gente fez um curso, você vai injetar, você é uma injetora. Não. Você tem um diferencial, você vende autoestima. Não vendo seringas, eu vendo sonhos. Okay. Forte. Essa é maravilhosa. E, cara, isso é muito interessante ver isso. E assim,
Para as pessoas que estão assistindo, a internet, cara, para você, focando agora no empresário, que é o seu caso, tem uma empresa, atende localmente, você não precisa ser blogueiro. Claro, quanto mais coisas você fizer, melhor. Você já tinha um resultado X, você está começando a aparecer, você está mudando seu posicionamento, isso vai melhorar. Mas você não precisa ser blogueiro, você não precisa falar bem na frente das câmeras, principalmente quando a gente fala, até entrando um pouco na nossa parte, 80% dos negócios são intenção de compra. Onde que é a intenção de compra? É o Google. As pessoas estão prontas. O seu caso, ele tem a questão estética, né? Mas vamos pensar no caso de um médico. Criação da tua demanda, né? Caso de um médico ou de uma farmácia. Tem uma demanda natural. Onde é que essas pessoas vão estar? Vão estar lá no Google. Cara, médico perto de mim, dermatologista, farmácia que entrega. Então, assim, você consegue se posicionar nas primeiras posições sem depender de ficar blogueirando. Claro, todo mundo, eu vejo que todas as empresas têm que estar em todos os canais. A gente, por exemplo, a gente estava no Instagram, agora a gente está uma nova frente de captação de clientes. Óbvio que a ideia aqui é a gente conversar, entregar mais, a gente vai ter cliente desse projeto que a gente está fazendo. Então agora a gente está indo para o YouTube. Desse YouTube vai gerar cortes, a gente vai jogar no Instagram, você vai divulgar, a gente vai jogar no TikTok, a gente vai jogar no Shorts. Então é mais um canal. Só que se a gente já está há 5 anos, a gente está começando agora. Você não precisa ter o melhor cenário, você não precisa ter tudo perfeito. Você com uma verba ali, você, por exemplo, a Priscila investe pouco, não é um valor estrondoso. Ela não tem uma verba milionária. E ela... Ainda. Mas se você procurar, faz um teste aí. Eu vou acabar queimando ali, mas procura aí. Clínica de Estética em Campo Grande, Rio de Janeiro, que é aqui de onde a gente está falando. Ela vai aparecer, eu tenho certeza. E ela não investe muito. Então, com pouco, você consegue se posicionar, vai tendo um resultado, vai aumentando. E foi no caso dela, a gente começou um pouquinho. João, melhorou, aumenta um pouquinho. Piorou um pouquinho e tal. Então, essa é a importância, né, de você se posicionar. Não, só te cortar um pouquinho do... Nada que isso. Vamos supor, de 100 pessoas que entram, 90 vem pelo Google. Eu falo isso pra você. Exatamente. Falo isso pra você. E até trazendo aqui, pra gente já finalizar, eu trouxe um dado aqui, até que a gente falando de harmonização, tem um dado muito interessante no Google. No Brasil, mensalmente, você chutaria que tem quantas procuras por harmonização e outros termos similares? A média de procura por mês. É porcentagem isso? Não, de número mesmo, exato, por mês. Pessoas uma média. Não tem nem ideia. Não tem ideia. Ó, só pra você... Então, você que trabalha com a parte estética, harmonização, bioestimuladores, tem uma média de 353 mil pesquisas todos os meses no Brasil. Então, são 353 mil pessoas prontas. Só que essa parte de harmonização tem uma margem alta. Você não precisa vender 200, 500 por mês. Então, você se posicionando, você pega ali na sua região, que a gente está falando que você faz hoje, né? Ainda tem a questão da recorrência também. Porque a pessoa tem que fazer de novo. Passa um tempo, a pessoa tem que voltar com a mesma coisa aqui de novo. Não é permanente, você não trabalha, né, com não permanente. trabalha com material permanente. E aí, Priscila, para a gente finalizar, eu quero que você primeiro explique aí, para quem ainda não conhece a harmonização, o que é, o que dá para fazer, vai morrer, Explica para as pessoas que não entendem, como a gente não entende, o que os seus principais serviços, os benefícios, né? E também quiser falar o nome da clínica, onde está localizada, né? Faz o seu momento aí. Então vamos lá. Como dito anteriormente, eu sou a doutora Priscila Prioste e eu defendo a harmonização, que é uma coisa que eu gosto muito, porque eu vou reintegrar o seu belo. Eu vou trazer dentro da sua estrutura, possibilidade, ou até mesmo que você pensa que não é possível, mas trazer um equilíbrio de harmonia. Acho que a palavra melhor é harmonia, uma harmonização dentro do seu perfil. Então, eu estou falando de um procedimento sem dor, porque é com anestesia local, então é muito tranquilo. Um procedimento rápido, de uma rápida recuperação. A gente não fala sobre pós, né? Não existe um pós-operatório, até porque não é uma cirurgia. E que é completamente seguro, porque a gente trabalha com materiais que não são permanentes. Então, não gostei, a gente consegue tirar. Ou então, vamos pensar no pior. Aconteceu um problema, aconteceu uma tragédia. A gente consegue tirar aquele produto. Então, é um procedimento seguro que traz satisfação em poucos minutos depois que você começa. Então, a gente consegue, como a gente estava conversando anteriormente, tirar muito dos casos de uma cirurgia, de uma coisa muito mais invasiva, para trazer o belo, trazer aquela satisfação e resgatar a identidade e a autoestima daquela pessoa.
E onde está localizada? A minha clínica. Diogo, bota o Instagram dela novamente também, por favor. A minha clínica, todos são bem-vindos a conhecer. O meu Instagram, que é doutora.priscilaprioche. E a minha clínica, ela se encontra no edifício Plaza Office, aqui em Campo Grande, do lado do Mergulhão. Agora eu boto como a localização Ponto de Mergulhão. Ponto de referência, do lado do Mergulhão, do antigo viaduto de Campo Grande. E todos vocês estão convidados a conhecer o nosso espaço. Fazer uma avaliação. E fazer uma consulta, marque uma consulta, tenha uma agradável experiência em meu espaço, que eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz com todo o resultado e vai se surpreender também com as possibilidades. Eu vou marcar uma consulta para mim. Depois dessa aula vou aqui... ver se eu tenho alguma coisa para fazer. Depois dessa aula, se você não for, você está completamente errado. E aí, Priscila, por último, agora você falou com o público, mas falando para empreendedoras que querem seguir esse mercado, querem abrir uma clínica de estética, ou que já têm e querem crescer, né? Que dica que você daria para elas? Não desista. Persista, saiba onde investir, saiba que você não vai conseguir fazer tudo. Você é boa no que você faz, mas você não consegue agarrar todos os braços pertinentes que precisam para a sua realização profissional. Então, foque muito na sua técnica, foque no que você faz e invista em pessoas que saibam te ajudar também nisso. Persista no que você acredita e saiba fazer o seu máximo validar. E é isso. Então, para a gente finalizar, Priscila, muito obrigado por ter vindo. Prazer receber você aqui. Sempre que você quiser vir, está portas abertas para a gente conversar, trazer às vezes um assunto mais específico. Hoje foi um geral para a gente conhecer. A gente pode pegar um tema X e a gente discorrer sobre ele. Eu acho que vai ser bem legal também. E para você aí, empresário, o QR Code está aí na tela. A gente tem 2 programas, um para empresas de todos os nichos, que é o caso da Priscila, que a gente vai trabalhar seu posicionamento no Google, no Instagram. A gente vai colocar você na frente de quem está procurando. E você que tem uma farmácia também, a gente montou uma operação com inteligência artificial, a gente montou um pacote completo. Tem os 2 QR Codes aparecendo aí, você escaneia, preenche o formulário sem compromisso, conversa com a nossa equipe que a gente vai conseguir te ajudar com toda certeza. Beleza? Tá. Um abraço. Eu queria também agradecer o convite, você, seu João, seu Gabriel. E é um prazer muito grande poder falar do que eu amo, né, dentro dessa conversa tão gostosa. Tá? Obrigada, de verdade. E, assim, só para também falar com vocês, agradecer também pela tua presença, tá aqui com o João, o Diogo, que tá ali do outro lado. Quando a gente teve essa ideia, a gente já teve essa ideia já há muito tempo, assim, desde que a gente começou junto, cara, vamos fazer isso. E a primeira pessoa que o João falou foi você. Primeira pessoa, foi Gabriel, Ai, beleza? Não sei quando, não sei como, não sei onde, não temos ideia de nada, mas eu quero que a primeira pessoa que vai vir no nosso podcast seja a Priscila. E assim, achei maneiro pra caramba o papo, a gente vai vir mais vezes, vamos te convidar pra vir mais vezes. Você Foi e mais ótimo. alguma outra profissional, às vezes. Tá? Tô felizão, mano. Primeiro episódio, gostei muito. Experiência Você legal. aí, se inscreva, ajude a gente nesse projeto, comenta aqui, não gostei, gostei, sugestões de melhoria, sugestão de tema. Compartilhe com o maior número de pessoas. Tem todos os links do Instagram dela, o nosso, os formulários, tudo tá aí na descrição. Beleza? Não se esqueça de se inscrever e tá com a gente nos próximos aí. Um abraço. Um abraço. É isso, um abraço. Valeu, pessoal. Tamo Fechou. junto. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Valeu.